Capítulo 7. As 7 igrejas. O homem é um trio de corpo, alma e espírito. Entre o espírito e o corpo existe um mediador, este é a alma. Nós, os gnósticos, sabemos que a alma está vestida com um traje maravilhoso, esse é o corpo astral. Já sabemos, por nossos estudos gnósticos, que o astral é um duplo organismo dotado de maravilhosos sentidos internos. Dutos da coluna vertebral. Os grandes clarividentes nos falam dos 7 chakras e o Sr. Leadbeater os descreve com luxo de detalhes. Estes chakras são realmente os sentidos do corpo astral. Ditos centros magnéticos encontram-se em íntima correlação com as glândulas de secreção interna. No laboratório do organismo humano existem 7 ingredientes submetidos a um triplo controle nervoso. Os nervos, como agentes da lei do triângulo, controlam o septenário glandular. Os 3 controles nervosos diferentes que interagem entre si são os seguintes: primeiro, o sistema nervoso cérebro-espinhal, agente das funções conscientes. Segundo, sistema nervoso grande simpático, agente das funções subconscientes, inconscientes e instintivas. Terceiro, sistema parasimpático ou vago, quem colabora freando as funções instintivas, sob a direção da mente. O sistema cérebro-espinhal é o trono do Espírito Divino. O sistema grande simpático é o veículo do astral. O vago ou parasimpático obedece às ordens da mente. 3 raios e 7 centros magnéticos são a base para qualquer cosmos, tanto no infinitamente grande, como no infinitamente pequeno. Tal como é acima é abaixo. As 7 glândulas mais importantes do organismo humano constituem os 7 laboratórios controlados pela lei do triângulo. Cada uma destas glândulas tem seu expoente em um chakra do organismo. Cada um dos 7 chakras encontra-se radicado em íntima correlação com as 7 igrejas da medula espinhal. As 7 igrejas da espinha dorsal controlam os 7 chakras do sistema nervoso grande simpático. O Kundalini e os 7 chakras. Igreja de Éfeso. As 7 igrejas entram em intensa atividade com a ascensão do Kundalini ao longo do canal medular. O Kundalini mora nos elétrons. Os sábios meditam nele, os devotos o adoram e nos lares onde reina o matrimônio perfeito trabalha-se com ele de forma prática. O Kundalini é o fogo solar dentro dos átomos seminais, a substância eletrônica ardente do Sol que, quando é liberada, nos transforma em deuses terrivelmente divinos. Os fogos do coração controlam a ascensão do Kundalini pelo canal medular. O Kundalini desenvolve-se, evolui e progride de acordo com os méritos do coração. O Kundalini é a energia primordial encerrada na igreja de Éfeso. Esta igreja encontra-se 2 dedos sobre o ânus e 2 dedos abaixo dos órgãos genitais. A divina serpente de fogo dorme dentro de sua igreja enroscada 3 vezes e meia. Quando os átomos solares e lunares fazem contato no tribene, perto do cóccix, desperta o Kundalini, a serpente ígnea de nossos mágicos poderes. Conforme a serpente sobe pelo canal medular, põe em atividade cada uma das 7 igrejas. Os chakras das gônadas, glândulas sexuais, são dirigidos por Urano, e a glândula pineal, situada na parte superior do cérebro, é controlada por Netuno. Entre este par de glândulas existe uma íntima correlação e o Kundalini deve conectá-las com o fogo sagrado para conseguir a realização a fundo. A igreja de Éfeso é um lótus com 4 pétalas esplendorosas. Esta igreja tem o brilho de 10 milhões de sóis. A terra elemental dos sábios é conquistada com o poder desta igreja.
A ascensão do Kundalini à região da próstata põe em atividade as 6 pétalas da Igreja de Esmirna. Esta igreja nos confere o poder de dominar as águas elementais da vida e a dita de criar. Quando a serpente sagrada chega à região do umbigo, podemos dominar os vulcões, porque o fogo elemental dos sábios corresponde à igreja de Pérgamo, situada no plexo solar. Dito centro controla o baço, o fígado, o pâncreas, etc. Este centro de Pérgamo tem 10 pétalas. Igreja de Esmirna. Com a ascensão do Kundalini à região do coração, se coloca em atividade a igreja de Thyatira com suas 12 pétalas maravilhosas. Esta igreja nos confere o poder sobre o ar elemental dos sábios. O desenvolvimento desse centro cardíaco confere inspiração, pressentimento, intuição e poderes para sair conscientemente em corpo astral, assim como também poderes para pôr o corpo em estado de jhanas. Igreja de Pérgamo. O segundo capítulo do Apocalipse versa sobre as 4 igrejas inferiores de nosso organismo. Estes são 4 centros conhecidos como o fundamental ou básico, o prostático, o umbilical e o cardíaco. Agora estudaremos os 3 centros magnéticos superiores mencionados pelo Apocalipse no terceiro capítulo. Estas 3 igrejas superiores são, a igreja de Sardis, a de Filadélfia e por último, a de Laodiceia. A ascensão do Kundalini à região da laringe criadora nos confere o poder de escutar as vozes dos seres que vivem nos mundos superiores. Este chakra está relacionado com o Akasha puro. Akasha é o agente do som. O chakra laríngeo é a igreja de Sardis. Quando o Kundalini abre a igreja de Sardis, então floresce em nossos lábios fecundos feito verbo. O chakra laríngeo tem 16 formosas pétalas. O desenvolvimento completo deste centro acástico nos permite conservar o corpo vivo ainda durante as noites profundas do grande pralaya. É impossível a encarnação do grande Verbo sem ter despertado a serpente sagrada. Precisamente o agente do Verbo é o Akasha. Este é para o Verbo o que os fios condutores são para a eletricidade. O Verbo precisa do Akasha para sua manifestação. Igreja de Thyatira. Akasha é o agente do som. O Kundalini é o Akasha. Akasha é sexual. O Kundalini é sexual. O centro magnético onde o Kundalini vive normalmente é absolutamente sexual, como o está demonstrando o fato concreto do local onde se situa, 2 dedos sobre o ânus e aproximadamente 2 dedos abaixo das genitais, 4 dedos de largura é o espaço onde se situa. Só é possível despertar o Kundalini e desenvolvê-lo totalmente com a magia sexual. Isto é o que os infrassexuais não gostam, eles se sentem supertranscendidos e odeiam mortalmente a magia sexual. Em certa ocasião, depois de escutar uma conferência que nós ditamos sobre magia sexual, alguém protestou dizendo que assim era como os gnósticos corrompiam as mulheres. Este indivíduo era um infrassexual. O homem protestou porque nós ensinamos a ciência da regeneração, mas em troca não protestou contra o sexo intermediário, nem contra as prostitutas, nem contra o vício do onanismo, nem disse que essas pessoas fossem corrompidas. Protestou contra a doutrina da regeneração, mas não contra a doutrina da degeneração. Assim são os infrassexuais, eles se sentem imensamente superiores a todas as pessoas de sexo normal, eles protestam contra a regeneração, mas defendem a degeneração. Os infrassexuais não podem encarnar o Verbo jamais. Eles cospem dentro do santuário sagrado do sexo e a lei os castiga jogando-os no abismo para sempre. O sexo é o santuário do Espírito Santo. Quando o Kundalini chega à altura entre as sobrancelhas, abre-se a igreja de Filadélfia.
Este é o olho da sabedoria. Neste centro magnético mora o Pai que está em segredo. O chakra do entrecenho tem duas pétalas fundamentais e muitíssimas radiações esplendorosas. Este centro é o trono da mente. Nenhum clarividente verdadeiro diz que é clarividente. Nenhum clarividente verdadeiro diz, eu vi. O clarividente iniciado diz, nós conceituamos. Todo clarividente precisa de iniciação. O clarividente sem iniciação está exposto a cair em erros muito graves. O clarividente que vive contando suas visões a todo o mundo está exposto a perder sua capacidade. O clarividente falante pode também perder o equilíbrio da mente. O clarividente deve ser calado, humilde, modesto. O clarividente deve ser como uma criança. Quando o Kundalini chega à altura da glândula pineal, abre-se a igreja de Laodiceia. Esta flor de lótus tem 1000 pétalas resplandecentes. A glândula pineal é influenciada por Netuno. Quando se abre esta igreja, recebemos a polividência, a intuição, etc. A pineal encontra-se relacionada intimamente com os chakras das gônadas ou glândulas sexuais. Quanto maior grau de potência sexual, maior o grau de desenvolvimento da glândula pineal. Quanto menor grau de potência sexual, menor o grau de desenvolvimento da glândula pineal. Urano em nossos órgãos sexuais e Netuno na glândula pineal unem-se para levar-nos à realização total. Nas escolas de regeneração, tão mortalmente odiadas pelos infrassexuais, nos ensinam a trabalhar praticamente com a ciência de Urano e Netuno. Igreja de Sardes. A senda tal inclui 3 caminhos, sendo este o 4º. Muito se tem dito sobre os 4 caminhos. Nós, os gnósticos, percorremos o 4º caminho com plena consciência. Durante o ato sexual transmutamos os instintos brutais do corpo físico em vontade, as emoções passionais do astral em amor, os impulsos mentais em compreensão, e nós, como espíritos, realizamos a grande obra. Assim percorremos os 4 caminhos na prática. Não precisamos tornar-nos faquires para o primeiro caminho, nem monges para o segundo, nem eruditos para o terceiro. O caminho do matrimônio perfeito nos permite percorrer os 4 caminhos durante o próprio ato sexual. Do 1º até o 7º versículo, fala o Apocalipse do centro coccígeo. Neste centro está a igreja de Éfeso, neste centro o Criador encontra-se enroscada a serpente ígnea 3 vezes e meia. Quem a desperta e a faz subir por sua medula espinhal recebe a espada flamejante e entra então no Éden. Na serpente encontra-se a redenção do homem, mas devemos estar em guarda contra a astúcia da serpente. Deve-se contemplar a fruta proibida e aspirar seu aroma, mas recordai o que disse o Senhor Jeová: se comerdes deste fruto, morrereis. Devemos desfrutar da felicidade do amor e adorar a mulher. Um bom quadro nos encanta, uma bela peça de música nos leva até o êxtase, mas uma bela mulher adorável nos dá vontade de possuí-la no ato. Ela é a viva representação de Deus Mãe. O ato sexual com a adorada tem suas delícias indiscutíveis. O prazer sexual é um direito legítimo do homem. Aprecie a felicidade do amor, mas não derrameis o sêmen, não cometais sacrilégio, não sejas fornicador. A castidade nos transforma em deuses, a fornicação nos converte em demônios. Krumheller disse: os setianos adoravam a grande luz e diziam que o sol, em suas emanações, forma ninho em nós e constitui a serpente. Os naazenos disseram: todos vós sereis deuses se sairdes do Egito e passardes o Mar Vermelho. Krumheller nos conta em sua igreja gnóstica que esta seita gnóstica tinha como objeto sagrado um cálice no qual tomavam o sêmen de Benjamim.
Este, segundo o Iracocha, era uma mistura de vinho e água. O grande mestre Krumheller disse que jamais faltava sobre os altares dos naazenos o símbolo sagrado da serpente sexual. Realmente, o poder, a força que acompanhou Moisés foi a serpente sobre a vara que logo se transformou na mesma vara. A serpente foi certamente a que devorou as demais serpentes e a que tentou Eva. O sábio Iracocha, em outro parágrafo de sua imortal obra intitulada A Igreja Gnóstica, disse: Moisés no deserto mostrou a seu povo a serpente sobre a vara e lhes disse que os que aproveitassem essa serpente não seriam danificados durante seu trajeto. Todo o poder maravilhoso de Moisés residia na serpente sagrada do Kundalini. Moisés praticou muitíssima magia sexual para levantar a serpente sobre a vara. Moisés teve mulher. Na noite aterradora dos séculos passados, os sublimes e austeros hierofantes dos grandes mistérios foram os zelosos vigilantes do grande arcano. Os grandes sacerdotes haviam jurado silêncio e a chave da arca da ciência era ocultada dos olhos do povo. A magia sexual só a conheciam e praticavam os grandes sacerdotes. A sabedoria da serpente é a base dos grandes mistérios. Esta foi cultivada nas escolas de mistérios do Egito, Grécia, Roma, Índia, Pérsia, Troia, México Azteca, Peru Inca, etc. Igreja de Filadélfia. Krumheller conta-nos que no canto de Homero a Deméter, encontrado em uma biblioteca russa, vê-se que tudo girava ao redor de um fato fisiológico cósmico de grande transcendência. Nesse canto arcaico daquele homem-deus, que cantou a velha Troia e a cólera de Aquiles, vê-se claramente a magia sexual servindo de pedra angular ao grande templo de Eleusis. O baile sem roupas, a música deliciosa do templo, o beijo que embriaga, o feitiço misterioso do ato secreto fazia de Eleusis um paraíso de deuses e deusas adoráveis. Então ninguém pensava em porcarias senão em coisas santas e sublimes. A ninguém havia ocorrido profanar o templo. Os casais sabiam retirar-se a tempo para evitar o derrame do vinho sagrado. No Egito aparece Osíris, o princípio masculino, diante de Ísis, o eterno e adorável feminino. Neste país ensolarado de Quem, o Senhor de toda a perfeição trabalhou também com o grande arcano Asief, precisamente quando encontrava-se em seu período de preparação iniciática antes do começo de sua missão. Assim está escrito nas Memórias da Natureza. Em Fenícia, Hércules e Dagon se amam intensamente, em Ática, Plutão e Perséfone, mas como disse o Dr. Krumheller, já entre eles, fala-se claramente do pênis e do útero. Esse é o lingam ione dos mistérios gregos. Os grandes sacerdotes do Egito, velhos herdeiros da sabedoria arcaica que cultivaram os Atlantes, representaram ao grande deus Ibis de Tot com o membro viril em estado de ereção e conta Krumheller que sobre esse pênis ereto de Ibis de Fat, se escreveu uma frase que dizia, doador da razão. Junto à inscrição resplandece gloriosamente uma flor de lótus. Os velhos sábios do Egito Sagrado gravaram em seus muros milenários o símbolo divino da cobra sexual. O segredo da magia sexual era incomunicável. Esse é o grande arcano. Aqueles infelizes que divulgavam o segredo indizível eram condenados à pena de morte. Levavam-lhes a um pátio pavimentado e, diante de um muro milenário coberto de peles de crocodilo e hieróglifos indecifráveis, lhes cortavam a cabeça, lhes arrancavam o coração, e suas cinzas malditas eram jogadas aos quatro ventos. Vem-nos agora à memória, Cazotte, o grande poeta francês que morreu na guilhotina durante a Revolução Francesa. Este homem profetizou em célebre banquete sua própria morte e a sorte fatal que aguardava certo grupo de nobres iniciados que projetaram a divulgação do grande arcano.
A uns lhes profetizou a guilhotina, a outros o punhal, o veneno, o cárcere, o desterro. Suas profecias foram cumpridas com absoluta exatidão. Na Idade Média, todo aquele que divulgava o grande arcano era morto misteriosamente, fosse pelas camisas de Nessus, ou pelos sabonetes envenenados que chegavam como presente de aniversário à porta do condenado, ou pelos ramalhetes perfumados ou o punhal. Representações da Igreja de Laodiceia. O grande arcano é a chave de todos os poderes e a chave de todos os impérios. Os poderes da natureza são desencadeados contra os atrevidos que tentam dominá-la. Os grandes hierofantes escondem seu segredo e os reis divinos não lhes entrega a nenhum mortal a chave secreta de seu poder. Desgraçado, infeliz, aquele mortal que depois de receber o segredo da magia sexual não sabe aproveitá-lo, a esse mais lhe valeria não ter nascido ou pendurar-se uma pedra de moinho no pescoço e jogá-la ao fundo do mar. A natureza não lhe interessa a realização cósmica do homem e isso é até contrário a seus interesses. Essa é a causa pela qual ela se opõe com todas suas forças diante do atrevido que quer dominá-la. Vem oportunamente ao caso recordar um acontecimento curioso. Em certa ocasião passeava pela praia do mar um pobre guarda da alfândega. Prontamente algo chamou sua atenção, viu entre as areias castigadas pelas embravecidas ondas do Caribe um objeto de couro. O homem se aproximou dele e com grande surpresa encontrou uma pequena maleta de couro negro. Imediatamente se dirigiu à capitania dos portos e entregou aquele objeto a seu superior. Cumprida sua missão, se foi à sua casa. Quando na manhã seguinte veio a seu trabalho, o oficial superior, cheio de grande raiva, entregou ao homem uma moeda de 20 centavos ao mesmo tempo que lhe dizia: imbecil, isto é o que tu mereces, toma esta moeda para que te enforques, tu não mereces viver, com estes 20 centavos compra-te a corda e pendura-te em uma árvore. A sorte veio a ti e a desprezaste. A maleta que me entregastes tinha aproximadamente $1 milhão. Saia daqui. Fora daqui, imbecil, não mereces viver. Realmente essa é sua sorte fatal que aguarda aqueles que não sabem aproveitar o preciosíssimo tesouro do grande arcano. Esses não merecem viver. Jamais na vida se havia ensinado o grande arcano da magia sexual e agora o estamos divulgando. Infelizes aqueles que depois de encontrar em seu caminho o tesouro dos reis, o desprezam como o guarda do exemplo. O tesouro do grande arcano vale ainda mais que a fortuna encontrada pelo guarda. Desprezar isto é realmente ser imbecil. Igreja de Laodiceia. Para despertar o Kundalini é necessário a mulher, mas devemos advertir que o iniciado somente deve praticar magia sexual com uma só mulher. Aqueles que praticam magia sexual com diferentes mulheres cometem o delito de adultério. Estes não progridem nestes estudos. Desgraçadamente existem certos sujeitos que utilizam a magia sexual como um pretexto para seduzir mulheres. Estes são os profanadores do templo. Semelhante tipo de homens caem inevitavelmente na magia negra. Advertimos as mulheres que se cuidem muito desses perversos personagens da sexualidade. Existem também muitas mulheres que, com o pretexto aparentemente de realizar-se plenamente, juntam-se com qualquer homem. Essas mulheres passionais querem saciar seus desejos carnais. O mundo é mundo sempre e desde que estamos divulgando o grande arcano aparecerão, como era de se esperar, os porcos que atropelam a doutrina e morrem logo envenenados pelo pão da sabedoria. O culto da magia sexual somente pode ser praticado entre marido e mulher. Esclarecemos isto para evitar seduções e raptos carnais, e santas luxúrias passionais.
A força sexual é uma arma terrível. Os cientistas têm sido incapazes de encontrar a origem da eletricidade. Nós afirmamos que, a origem da energia elétrica devemos buscá-la na força sexual universal. Essa força não reside somente nos órgãos da sexualidade, mas também nos átomos e elétrons do universo. A luz do Sol é um produto da sexualidade. Um átomo de hidrogênio se une sexualmente com um átomo de carbono para produzir luz solar. O hidrogênio é masculino, o carbono é feminino. Da união sexual de ambos, resulta a luz solar. Muito interessantes são os estudos sobre os processos do carbono. Estes processos são a gestação da luz. A causa causorum da eletricidade, devemos buscá-la no fogo serpentino universal. Este fogo mora nos elétrons. Os sábios meditam nele, os místicos o adoram e aqueles que seguem o caminho do matrimônio perfeito trabalham praticamente com ele. A força sexual nas mãos de magos brancos e de magos negros é uma arma terrível. O pensamento atrai a espinha dorsal, o fluido sexual, para depositá-lo em sua respectiva bolsa. Com o derrame fatal desse fluido perdem-se bilhões de átomos solares. O movimento de contração sexual que segue ao derrame do sêmen, recolhe dos infernos atômicos do homem bilhões de átomos satânicos que substituem os átomos solares perdidos. É assim que formamos o diabo dentro de nós. Quando refreamos o impulso sexual dentro de nós, então o fluido maravilhoso volta ao corpo astral multiplicando seus esplendores inefáveis. Assim é como formamos o Cristo dentro de nós. Assim, pois, com a energia sexual podemos formar dentro de nós, o Cristo ou o diabo. O grande mestre, em sua qualidade de Cristo cósmico encarnado, disse: Eu sou o pão de vida, eu sou o pão vivo. Se alguém comer esse pão, viverá eternamente. O que come minha carne e bebe meu sangue, terá a vida eterna e eu o ressuscitarei. O que come minha carne e bebe meu sangue, em mim mora, e eu nele. Cristo é a alma solar. O espírito vivo do Sol. Este, com sua vida, faz crescer a espiga do trigo, e no grão, na semente, fica encerrada toda a potência do Logos solar. Em toda semente vegetal, animal ou humana se encontra encerrada, como dentro de um estojo primoroso, a substância cristônica do Logos solar. Fazendo retornar a energia criadora para dentro e para cima, nasce dentro de nós um menino maravilhoso. Um corpo astral cristificado. Esse veículo nos confere a imortalidade, esse é nosso Crestus mediador. Com esse veículo chegamos ao Pai que está em segredo. Ninguém chega ao Pai senão por mim, disse o Senhor de toda a perfeição. O fantasma astral que os mortais possuem não é mais que um esboço de homem. Nem sequer tem unidade. Esse fantasma de fachada é guarita de demônios e de toda ave suja e abominável. Dentro desse fantasma astral vive o eu, o diabo. Esta é legião infernal. O eu é legião. Assim como um corpo é composto por muitos átomos, também o eu é composto por milhões de eus. Inteligências diabólicas, demônios repugnantes que brigam entre si. Quando uma pessoa morre, torna-se isso, legião. Em si mesma, a pessoa torna-se pó. Somente fica vivendo isso, legião de eus. Os clarividentes costumam encontrar aos desencarnados vestidos de maneira diferente e simultaneamente em lugares diferentes. A pessoa parece ter se tornado muitas pessoas, é legião. Mas, quando tivermos feito nascer em nós um corpo astral crístico, continuamos depois da morte vivendo nesse corpo sideral. Somos então realmente imortais.
Esse tipo de pessoas que possuem um corpo astral cristificado encontram-se depois da morte com a consciência desperta. Os desencarnados comuns e correntes vivem depois da morte com a consciência adormecida. A morte é realmente o retorno à concepção fetal, a morte é o retorno à semente. Todo aquele que morre retorna ao novo ventre materno totalmente inconsciente, adormecido. A pessoa nem sequer tem a alma encarnada, a alma das pessoas está desencarnada, as pessoas têm tão somente encarnado um embrião da alma, as pessoas malvadas não têm nem sequer esse embrião da alma. Somente possuindo um corpo astral cristificado podemos encarnar a alma. A pessoa comum e corrente é tão somente um veículo do eu. O nome de cada mortal é legião. Somente com a magia sexual podemos fazer nascer dentro de nós o astral crístico. A tentação é fogo, o triunfo sobre a tentação é a luz. O desejo refreado fará subir o líquido astral até a glândula pineal e assim nasce dentro de nós o Adão Cristo, o super-homem. Ao excitar o aparelho sexual para realizar o ato sexual, o sêmen multiplica-se. Quando não se derrama, se transmuta e nos transforma em deuses. O fogo sexual é a espada com a qual o Deus interno combate os tenebrosos. Todo aquele que pratica a magia sexual abre as 7 igrejas. Aquele que depois de estar trabalhando com o Kundalini derrama o sêmen, fracassa inevitavelmente porque o Kundalini descende então uma ou mais vértebras segundo a magnitude da falta. Devemos lutar até conseguir a castidade perfeita, porque senão, venho a ti e moverei teu candelabro do seu lugar se não te corrigires. O vapor que se levanta do sistema seminal abre o orifício inferior da medula espinhal para que a serpente sagrada entre por ali. Este orifício encontra-se fechado nas pessoas comuns e correntes. O vapor seminal dos magos negros é dirigido até o abismo, o vapor seminal dos magos brancos se levanta até o céu. Abrir a igreja de Éfeso significa despertar o Kundalini. A cor deste centro é vermelho sujo no libertino, vermelho amarelo no iniciado e vermelho azul púrpura no místico iniciado. A partir do sistema seminal se levantam os átomos solares e lunares. Os vapores seminais têm por base os átomos do Sol e da Lua, os vapores seminais se transmutam em energia. As energias se bipolarizam em positivas e negativas, solares e lunares. Estas energias sobem pelos canais simpáticos de Ida e Pingala até o cálice. Este cálice é o cérebro. Os 2 canais simpáticos por onde sobe o sêmen já completamente transformado em energias, são as 2 testemunhas do Apocalipse, as 2 oliveiras do templo, os 2 candelabros que estão diante do Deus da terra, as 2 serpentes que se enroscam na vara do caduceu de Mercúrio. Quando elas se tocam com a cauda fazem contato os átomos solares e lunares no cóccix perto do tribeni. Então desperta o Kundalini. A serpente ígnea de nossos poderes mágicos sai da bolsa da membrana onde estava encerrada e sobe pelo canal medular até o cálice, cérebro. Do canal medular se desprendem certos fios nervosos que conectam os 7 chakras ou plexos simpáticos com a coluna espinhal. O fogo sagrado coloca em atividade os 7 centros magnéticos. O Kundalini coordena a atividade de todos os 7 chakras de forma maravilhosa. Poderíamos representar tudo isto por uma vara com 7 rosas perfumadas e formosas. A vara representaria a coluna vertebral e as 7 rosas representariam os 7 chakras ou centros magnéticos. Os talos delicados destas 7 rosas de fogo ardente são os fios finos que os unem à coluna espinhal. No sêmen combatem as potências da luz contra as potências das trevas. O advento do fogo é o acontecimento mais grandioso do matrimônio perfeito.
O centro onde a serpente se encontra enroscada tem 4 pétalas, das quais somente 2 estão em atividade. Com a iniciação se colocam em atividade as outras 2. O chakra prostático tem 6 cores preciosíssimas: vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul e violeta. Esta é a igreja de Esmirna. Este centro é importantíssimo para o mago. Com este centro controlamos o ato sexual. Este é o centro magnético da magia prática. O terceiro centro é a igreja de Pérgamo. Este é o cérebro das emoções. Nós temos uma verdadeira estação sem fio estabelecida dentro do organismo humano. O centro receptor é o centro umbilical. A antena emissora é a glândula pineal. As ondas mentais daqueles que pensam em nós chegam ao centro umbilical, o cérebro das emoções, e logo passam ao cérebro, onde esses pensamentos nos tornam conscientes. Digna de toda a admiração, a igreja de Tiatira é o quarto centro. O cardíaco ou centro cardíaco está em íntima relação com o coração do sistema solar. O homem é um universo em miniatura. Se queremos estudar o universo, devemos estudar ao homem. No universo descobrimos ao homem, no homem descobrimos ao universo. O sistema solar visto desde longe parece realmente um homem glorioso caminhando através do infinito inalterável. Todos os tempos transformaram-se ali em uma forma viva cheia de música inefável, a música das esferas. Um instante de percepção deste homem celeste é de 80 anos. O coração deste homem celeste encontra-se realmente no centro do disco solar. Aqueles que sabem viajar consciente e positivamente em corpo astral poderiam visitar esse templo. Um gigantesco abismo mais negro que a noite conduz ao santuário. Poucos são aqueles que têm valor para descender por esse abismo fatal. Nas pavorosas profundidades daquele abismo se podem perceber coisas terríveis, chamas abrasadoras, o espanto do mistério. Os que têm o valor de descender por ali encontrarão o vestíbulo do santuário. Um adepto os abençoará com um ramo de oliveira. Felizes daqueles que consigam ser admitidos no lugar secreto. Uma estreita passagem conduz o amado discípulo ao lugar secreto do santuário. Esse é o cardíaco do sistema solar. Nesse lugar sagrado vivem os 7 santos, eles são os reitores dos 7 raios solares. O raio mais importante é o do Kundalini ou fogo serpentino que centelha intensamente na aurora. Todo matrimônio perfeito deve praticar a magia sexual na aurora. O sistema solar é o corpo de um grande ser. Aquele é todo perfeição. O coração desse grande ser está no Sol. O chakra do coração tem 12 pétalas, 6 ativos e 6 inativos. Com o fogo sagrado as 12 pétalas entram em atividade. Devemos atuar sobre o coração por meio da oração intensiva. O quinto centro é a igreja de Sardis. Este é o centro da laringe criadora. Esta é a flor de lótus das 16 pétalas. Quando um ser humano coloca em atividade esta flor de lótus mediante o fogo, recebe então o ouvido mágico. O fogo sagrado se faz criador na garganta. Os anjos criam com o poder da palavra. O fogo floresce nos lábios fecundos feito verbo. O iniciado é capaz de criar qualquer coisa com o pensamento e logo materializá-lo com a palavra. Aquilo de ouvir com o ouvido mágico não foi bem definido pelos ocultistas. Devemos advertir que quem tem o ouvido mágico pode escutar realmente, perceber quase fisicamente, ou melhor dizendo, de forma semelhante à física, os sons internos. O ouvido mágico nos permite escutar os anjos. Quando a totalidade da energia criadora sobe ao cérebro, nos elevamos ao estado angélico. Então criamos com o poder da palavra.
A essas alturas não se chega com a evolução mecânica da natureza. A evolução é o movimento da vida universal, mas este não leva ninguém ao estado angélico. A natureza não se interessa pelo super-homem, ela contém todas as possibilidades, mas o super-homem é até contrário a seus interesses criados. As forças mais terríveis da natureza se opõem ao nascimento do super-homem. O anjo, o super-homem, é o resultado de uma tremenda revolução da consciência. Ninguém é obrigado a ajudar ao indivíduo nesta revolução. Isto é questão muito íntima de cada um. O problema é absolutamente sexual. Tem que desembainhar a espada e combater contra as terríveis forças da natureza que se opõem ao nascimento do super-homem. Quando o fogo sagrado abre o chakra frontal, a Igreja da Filadélfia, com suas duas pétalas maravilhosas e seus inumeráveis resplendores, então podemos ver clarividentemente. As pessoas estão acostumadas a viver teorizando e a jurar coisas que jamais viram. É necessário despertar a clarividência para ver as grandes realidades internas. O chakra frontal é o trono da mente. Quando o estudo e a clarividência marcham de forma equilibrada e harmoniosa, entramos então de fato no templo do verdadeiro saber. Muitos afirmam o que lerão, repetem luzes emprestadas. Este tipo de pessoas acredita saber, mas jamais viram o que lerão, estão repetindo como papagaio. Isso é tudo. Essas pessoas não sabem nada. São pessoas ignorantes. São ilustrados ignorantes. Para saber há primeiro que ser, a clarividência é o olho do ser. O ser e saber devem marchar equilibrados e de forma paralela. Aqueles que lerão muitíssimo ocultismo sentem-se sábios. Essas pobres pessoas, se não viram o que lerão, podem ficar seguros que não sabem absolutamente nada. Existem no mundo videntes de todos os tipos. O verdadeiro clarividente nunca diz nada sobre isso. Todo estudante de ocultismo, quando tem as primeiras visões clarividentes, tem a tendência a contá-lo a todo o mundo. Então os demais riem dele, e como as vibrações das pessoas são negativas, ao final o principiante termina por perder o equilíbrio da mente. A clarividência sem a iniciação conduz os estudantes ao erro e até ao delito de calúnia e injúria, algumas vezes até o homicídio. Alguém que tem lampejos de clarividência vê, por exemplo, sua mulher no astral cometendo adultério com um amigo seu, e se o vidente não tem iniciação e é um homem ciumento, poderia então assassinar sua mulher ou seu amigo, embora a infeliz seja uma santa ou seu amigo um verdadeiro e leal servidor. Tenha em conta que no astral o ser humano é legião e cada eu pluralizado repete atos cometidos em vidas anteriores. Os grandes mestres da loja branca foram caluniados pelos videntes. Todo mestre tem um duplo exatamente semelhante a ele. Se o mestre prega castidade, o duplo prega fornicação. Se o mestre comete boas ações, seu duplo comete más ações. É exatamente sua antítese. Por todas essas coisas nós somente podemos confiar nos clarividentes que chegaram à quinta iniciação de mistérios maiores. Além disso, tenha em conta que antes da quinta iniciação de mistérios maiores o ser humano não dispõe de veículos cristificados para servir de templo a seu Deus interno. Nem a alma nem o Cristo podem entrar em pessoas que não têm veículos organizados. Primeiro a alma deve entrar em seus veículos e logo o Cristo interno. Ele se transforma nela, e ela nele. Desta mistura divina e humana resulta o Filho do Homem, o Super-Homem, o Adão Cristo. Pessoas que não têm veículos organizados tampouco podem ser infalíveis. Videntes sem veículos internos organizados estão expostos a cometer erros muito graves. Dentro do fantasma astral deve nascer, mediante a magia sexual, um veículo astral cristificado.
Dentro do fantasma mental deve nascer, mediante a magia sexual, um veículo mental cristificado. Por último, devemos formar um verdadeiro corpo causal para a alma. Da crisálida deve sair a mariposa, do fantasma astral sai o novo astral, o astral Cristo. Da crisálida mental, o fantasma mental, sai a mente Cristo. O último que nasce é a vontade Cristo, o corpo precioso da vontade. Ao chegar até estas alturas o ser humano já tem existência real, porque encarnou sua alma, depois deste instante pode preparar-se para a encarnação do Cristo interno. Quem não encarnou sua alma não tem existência real. É uma legião de eus que lutam para manifestar-se através do corpo do homem. Às vezes atua o eu bebo, outras o eu fumo, o eu mato, o eu roubo, o eu namoro, etc. Entre estes eus existe conflito. Por isso vemos muitos que juram pertencer ao movimento gnóstico e logo se arrependem e se declaram inimigos da gnosis. O eu que jura ser fiel à gnosis é afastado por outro que odeia a gnosis. O eu que jura adorar a mulher é substituído por outro eu que a odeia. O eu é uma legião de demônios. Como poderíamos confiar em clarividentes que ainda não têm encarnada sua alma? O homem que não encarnou sua alma não tem ainda responsabilidade moral. Poderíamos por acaso confiar em demônios? Os estudantes da gnosis devem se cuidar muito em andar por aí aparentemente declarando-se videntes e fazendo profecias às pessoas. O verdadeiro clarividente nunca diz que é clarividente. Os mestres da quinta iniciação de mistérios maiores são muito humildes e calados. Nenhum estudante de ocultismo é mestre. Os verdadeiros mestres somente são aqueles que já alcançaram a quinta iniciação dos mistérios maiores. Antes da quinta iniciação ninguém é mestre. A última flor de lótus que se abre é a igreja de Laodiceia. Esta flor de lótus tem 1000 pétalas. Esta flor de lótus resplandece gloriosamente na cabeça dos santos. Quando o Kundalini chega à glândula pineal se abre esta flor maravilhosa. Este é o olho da polividência, o olho de diamante. Com esta capacidade podemos estudar as memórias da natureza. Este é o olho divino do Espírito. A primeira serpente sagrada passa logo da pineal ao olho da sabedoria situado entre as duas sobrancelhas. Logo penetra no campo magnético da raiz do nariz. Quando toca o átomo do Pai situado nesse lugar, então vem a primeira iniciação de mistérios maiores. Ninguém é mestre pelo simples fato de ter recebido a primeira iniciação dos mistérios maiores. Isto somente significa mais um que entrou na corrente que conduz ao Nirvana. O estudante deve levantar em ordem sucessiva as 7 serpentes. A segunda serpente pertence ao corpo vital, a terceira ao astral, a quarta ao mental, a quinta ao causal. As serpentes 6 e 7 são da alma consciência e do espírito divino. A cada uma das 7 serpentes corresponde-lhe uma iniciação de mistérios maiores. São 7 serpentes. 2 grupos das 3 com a coroação sublime da 7ª língua de fogo que nos une com o Uno, com a lei, com o Pai. Devemos abrir as 7 igrejas em cada plano de consciência cósmica. Durante a iniciação o devoto deve receber os estigmas do Cristo. Cada um de seus veículos internos deve ser crucificado e estigmatizado. Os estigmas vão sendo dados ao homem segundo seus merecimentos. Cada estigma tem suas provas esotéricas. Os primeiros estigmas que são recebidos são os das mãos e as provas para recebê-los são muito dolorosas. As pedras preciosas também desempenham um papel muito importante na iniciação, e os fundamentos do muro da cidade estavam enfeitados de todo tipo de pedras preciosas.
O primeiro fundamento era jaspe, o segundo em safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sardio, o sétimo crisólita, o oitavo berilo, o nono topázio, o 10º crisopraso, o 11º jacinto, o 12º ametista. Diz o Apocalipse: Eu sou o Alfa e o Ômega. Ao que tiver sede eu lhe darei da fonte da água da vida gratuitamente. Eu sou o Alfa e o Ômega. Bem-aventurados os que lavem suas vestimentas, os 7 corpos, no sangue do Cordeiro, semem cristúnico, para que entrem pelas portas da cidade. Não obstante, quão poucos são realmente aqueles que chegam à alta iniciação. São muito poucos aqueles que são capazes de chegar até a beijar o látego do carrasco. Beijar a mão que nos bate é muito difícil e não obstante urgente para quem chegue à alta iniciação. Cristo disse: de 1000 que me buscam, um me encontra, de 1000 que me encontram, um me segue, de 1000 que me seguem, um é meu. O mais grave é que aqueles que lerão muito ocultismo e que pertencerão a muitas escolas estão cheios de um orgulho de santidade. Acreditam-se a si mesmos muito santos e sábios, embora se julguem humildes. Estes pobres irmãos estão mais longe que os profanos do altar da iniciação. Quem quiser chegar à alta iniciação deve começar por reconhecer-se a si mesmo como um perverso. Quem reconhece sua maldade está no caminho da realização. Lembre que entre o incenso da oração também se esconde o delito. Isto é difícil para os que lerão muitíssimo. Essas pessoas sentem-se cheias de santidade e sabedoria. Quando têm lampejos de clarividência, então são insuportáveis porque se declaram mestres de sabedoria. Naturalmente, pessoas assim são certamente candidatos para o abismo e a segunda morte. O abismo está cheio de equivocados sinceros e de pessoas de muito boas intenções. Quando o iniciado faz sair uma parte de seu fogo criador pela cabeça, atira sua coroa aos pés do Cordeiro. São João fala dos 24 anciões que atiram suas coroas aos pés do trono do Senhor. O Apocalipse descreve o jinete do capítulo 19 com uma fita na coxa. Nessa fita está escrito com caracteres sagrados a frase: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Realmente não está o rei na fronte, mas no sexo. Rasputin, ébrio de vinho, golpeava com o falo sexual as mesas da orgia dizendo: Este é o rei do mundo. Felizes são os casais que sabem se amar. Com o ato sexual abrimos as 7 igrejas do Apocalipse e nos transformamos em deuses. Os 7 chakras ressoam com o poderoso mantra egípcio. Fe, Win, Dagj. Esta última palavra gutural. O exercício perfeito das 7 igrejas, o sacerdócio completo, realiza-se com o corpo em estado de jinas. Os grandes magos sabem colocar o corpo em estado de jinas. Então exercem todo o sacerdócio das 7 igrejas. Quando Jesus caminhou sobre o mar, levava o corpo em estado de jinas. Nesse estado somos deuses onipotentes. Existe na região umbilical um chakra misterioso que o mago utiliza para seus estados de jinas. Todo mago que se encontre longe de seu corpo físico, se utiliza o poder desse chakra, pode rogar-lhe a seu Deus interior assim: Meu Senhor, meu Deus, te rogo que tu me tragas meu corpo. O Deus interno pode trazer-lhe o corpo físico ao mago em estado de jinas, quer dizer, submerso dentro do plano astral. Nesses instantes gira o misterioso chakra da ciência jinas. Quem quiser aprender a ciência jinas, que estude o livro amarelo. Ali ensinamos essa ciência misteriosa. As 7 igrejas nos conferem poder sobre o fogo, o ar, as águas e a terra.